E o yield aqui de Raizen, ticker raiz 4, continua bem alto. Sim, estamos falando de um yield, né, de aproximadamente 23 a 25%. Lembrando que aqui yield é um pouco diferente do que a gente está acostumado com dividend yield, né? O dividendo aqui é o compartilhamento ou a repartição dos lucros, especialmente o lucro líquido ajustado do período. E aqui o que a gente está falando é de yield do aspecto de rendimento em função do aluguel das ações. E é interessante que mesmo após aqui a divulgação dos resultados, a divulgação desse último resultado no dia 17, o yield ou a recompensa pelos aluguéis de ação de Raizen continuaram altos. Deu uma leve queda, mas ainda estamos falando de algo acima de 20%, o que é muito alto. Outra coisa também que a gente tem que observar é a questão dos vendidos em Raizen, que também continuam bem alto. Na verdade, quando a gente observa a quantidade de ações totais, ou seja, o saldo em aberto de posições ou alugadas, né, ações alugadas, continua muito alto. Estamos falando de 200 milhões de ações aí. Lembrando que o free flow de Raizen, especialmente, né, raiz 4, obviamente, o que está disponível para a gente, é apenas 11%. Então, 11% já é pouca coisa em relação à disponibilidade de ações e 200 milhões dela, apesar de ela ter mais de 10 bi ações, ela ainda continua subindo e bem alto. Tanto é que aqui no gráfico a gente observa que ela saiu de 1% para 2%, mas é claro, este é um valor relativo. Até se você quiser saber, você pode vir aqui nos principais indicadores e consultar exatamente quantas ações ela tem aí, né, disponível no mercado. E a gente consegue observar aqui que apenas as ações preferenciais estão disponíveis a um preço de R$ 1,77. E o que a gente observa aqui da quantidade total destas ações disponíveis, veja só, é cerca de 1,3 bi, né? É até interessante a gente observar que, um pouco diferente de outras ações ou de outras empresas, onde você tem quase que um balanço de 50% entre ações ON e 50% de ações PN, no caso da Raizen não, é totalmente diferente. Observe que cerca de 80% são ações ordinárias ON, não disponível para negociação, apenas para os controladores, e das ações preferenciais 1,3 bi, ou seja, é esta fração que está disponível aqui para as nossas negociações. Existe 18 milhões em ações em tesouraria, que dentro deste volume aqui não representa praticamente nada. E outra coisa também que a gente pode observar é que aqui nos principais indicadores a empresa vem diminuindo bastante a questão aqui da remuneração. Tá vendo aqui, olha, o gráfico da cotação versus também o valor dos proventos, veja que vem caindo absurdamente. Tanto é que quando você coloca, vou até usar o gráfico do Google, que é um pouco mais claro, você coloca aqui no período máximo, a empresa registra uma queda de 75%. Estamos falando de uma das maiores ações na Bolsa Brasileira. Quando a gente abre aqui os resultados, você consegue perceber que a empresa tem 67 bilhões de receita líquida, pessoal. Não é qualquer coisa, é muita grana. Prejuízo líquido, 2,6 bi. Alavancagem, isso daqui já é o último resultado, tá? Subiu para 3 vezes a sua alavancagem. Antes era 1,9, ela quase que dobrou a sua alavancagem. Outra coisa, a parte de geração primária de caixa, o EBITDA ajustado, 1,5 bi, uma queda de 36%. Pois é, muitas coisas vêm acontecendo aí com Raizen, até a gente consegue ter um panorama talvez resumido. Isso, eu digo resumido pela complexidade da empresa, uma vez que ela atua em diferentes frentes, né? A gente está falando de commodity, mobilidade, trading, energia, lojas, entre outras coisas. A gente consegue perceber que grande parte da queda se deve mesmo à questão da mobilidade, os postos, né? Sobretudo aí Shell, Paraguai, Argentina, que teve uma queda importante.
é importante a gente observar como que a empresa consegue gerar valor e quais são os atributos que faz dela lucrar ou ter prejuízo em determinado trimestre. E fica claro aqui para a gente, né, que o que pesou mesmo foi não só Paraguai e Argentina, mas também Brasil. Veja que no trimestre passado havia uma geração bem robusta de 3 bi e quase 2 bi aqui entre Argentina e Brasil e Paraguai. E só no Brasil teve uma queda de 17%. Pois é, e ela depende muito desta receita. Entre outras coisas também que a gente pode observar, a questão da commodity também. Houve uma redução não só na produtividade, mas também na moagem, né? Quando você vê aqui esse TCH, né, seria a tonelada de cana por hectare, perceba que de um trimestre para o outro teve uma queda de 10%, o que é muita coisa, né? Uma empresa como a Raizen, ela depende muito desse tipo aqui de oferta. Porém, outras coisas até que melhorou. Por exemplo, a questão aqui do etanol de segunda geração. As plantas estão ficando prontas e isso daqui é uma aposta para o futuro. Não só para a empresa, mas também para os acionistas, né? Para os investidores que estão em Raizen desde há muito tempo. Porque o etanol de segunda geração ele consegue extrair muita energia da biomassa, né? Então aquilo que era descartado ou incinerado, agora você consegue também transformar isso em energia. E daqueles, vamos colocar as frações, né? Um terço de cada, você consegue aproveitar praticamente os 3/3 da moagem da cana ou da própria cana para transformar isso em energia. Energia extremamente limpa e rentável. Então a gente percebe, é claro que aqui é uma base comparativa de zero, tá? Então como ela começou agora, há pouco tempo, as usinas e geração, né, do etanol de segunda geração, partindo de zero, se era qualquer dinheiro que ela faz aqui, é claro que ela vai aumentar bastante. Mas é importante que ela já está conseguindo gerar valor aqui, tá? Outra coisa também que a gente pode perceber, estabilidade das plantas, especialmente dessas novas, avanço no ritmo de venda das suas principais commodities, açúcar e etanol. O cenário de preços está bom, né? Os preços no mercado internacional estão subindo. Foi uma pena que teve impacto aqui pela queimada e baixa produtividade, menor diluição dos custos fixos e inflação pesa muito. Tanto é que eu fiz recentemente um trabalho aqui mostrando alguns complicadores da Raizen, né? Só para a gente recapitular. Lembrando que a Raizen ela é controlada pela Cosan e a Cosan ela tem muita dívida de longo prazo, tá? Mesmo ela tendo vendido a sua participação na Vale, ela tem muita dívida. E grande parte dessa dívida está atrelado aí, né, à taxa básica de juro mais spread. E a gente sabe que essa taxa de juros está a 13, beirando 14 e tem perspectiva para ir para 15 e 16%. Então isso é muita coisa na questão de dívida. A gente vê que a própria Raizen está se alavancando bastante. Outra coisa, grande parte dessas dívidas é em moeda estrangeira, tá? E o dólar, apesar dessa queda recente, ele subiu mais de 25% desde o começo do ano. Então isso impacta muito a questão de dívida da empresa. Algumas casas de análise dando recomendações dúbias, né? Umas falam para comprar, outras falam para vender, entre outras coisas. Saiu uma notícia importante aqui do aumento, né, de alguns controladores, especialmente estrangeiro. Isso você consegue ver aqui, olha, no controle acionário. Isso me chama a atenção, né? Por exemplo, no mercado brasileiro, tem muitos que estão saindo do ativo, enquanto que no mercado internacional, dá só uma olhada, ó, entrou o Wellington Management, aumentando a sua participação, então eles têm quase que 10% de ações aqui, ok? Também entrou esse banco aqui da Noruega, também com 5%. Entrou outros, tem essa nuvem aqui também com 5,64%. E todas essas ações aqui, olha, são as preferenciais, tá? São as finais ticker 4. Das ações ordinárias, vamos ver aqui os controladores. Basicamente é Shell e Cosan, tá? A Wellington não tem nada, depois os outros também não tem nada. Basicamente eles estão comprando as mesmas ações que a gente. Eles estão comprando o mesmo no book de oferta aí das corretoras brasileiras, tá? Então, ou seja, eles estão vendo alguma coisa que a gente não está vendo, porque eles estão comprando em peso, aumentando bastante a sua participação aqui. Tanto é que aqui, olha, de ações preferenciais e alocados está subindo, né? E é só grupo estrangeiro, se você dá uma olhada. Todos os nomes aqui, tudo grupo estrangeiro. Tirando o Cosan, obviamente, família Ometo. Mas aqui Shell, essa Baile aqui, Nuvem, Norges, enfim, entre outras aqui, aumentando bastante a sua participação. E algumas coisas que contribuem, né, aqui que a gente vem mencionando, né, aqui eu falei um pouco sobre a perspectiva dos analistas, R$ 4,17.
Não concordo muito com essa perspectiva, porque os resultados vieram bem abaixo, tá? E outra coisa também, se você pegar aqui no Griffin, que a gente vê aqui a questão da compra dos controladores, pegar aqui, ó, raiz 4, pegar a raiz. Dá uma olhada aqui que os controladores estão fazendo. Recentemente eles venderam suas participações, então não existe compra, até por questão aí de debenture eles não têm programa de recompra. Nos últimos 2 anos eles tinham sim hábitos de comprar o ativo, mesmo na alta. Depois desta queda assintosa aqui que a gente percebeu, né? Olha, eles começaram a vender, na verdade eles começaram a vender, o ativo caiu bastante, até porque eles tinham muitas ações alocadas, então eles não estavam mais segurando as ações, ficou à mercê no mercado e o preço foi caindo. Eu até faço uma recomendação, bom, quem sou eu para fazer uma recomendação? Mas de repente a própria Raizen contratar algum formador de mercado, igual fez a Mali, para poder controlar esse preço aqui, né? Pelo menos no book de oferta. Porque o preço está caindo muito para uma empresa que está gerando bilhões de receita, né? Pois é. Outra coisa também que, pelo menos para mim, torceu um pouco o nariz, essas notícias recentes aqui, ó, de Raizen, ó, Raiz 4. Vou pegar aqui, ó, dá só uma olhada. Vou pegar aqui notícias. Ó, ela foi no mercado americano e emitiu bonds, tá? 1,7 bi em bonds. Aí vem de novo aquele ponto dos estrangeiros. Eles queriam emitir só 1 bi em bonds. Para aqueles que não sabem, bonds são praticamente títulos de dívida que eles colocam onde você paga os juros, né? Como aqui é mercado americano, vão pagar por volta de 4,5% ao ano e mais um spread de uns 2,5% aqui. Então vão pagar quase que 6,5%, 7%, tá? De remuneração, tá? Então eles lançaram essas dívidas aqui no mercado americano, títulos de dívida, e esgotou rapidinho, né? E aí continua contribuindo para aquela nossa tese. Por que, que no mercado BR a gente aqui fica tão fora e os gringos ficam comprando? Tá vendo? Ó? A conclusão da operação está prevista para 25 de fevereiro, será realizada em duas parcelas. 1 bi com vencimento para 2037, vencimento do título. Ó, o cupom é 6,7, tá vendo? Por cento, né? Então já está travado, pré-fixado, né? 6,7 de remuneração. E 750 milhões com vencimento para 54 com 6,95 ao ano, tá vendo? Que ele pega um pouco ali uma espécie da Selic americana e mais um spread, né? Olha lá, segundo a Raizen, os recursos líquidos captados serão destinados para liquidação de determinadas dívidas, isso por conta da alavancagem, a gente viu, tá? Entre outras coisas. E teve uma boa nota de crédito a Raizen, BBB, pela FIT, né? Então, estão vendo coisas aí que a gente não está vendo, os gringos comprando pesado, né? No nosso painel inteligente, ainda, ó, ainda, né? Vamos usar o termo ainda. Raizen não é recomendada. Tanto é que quando eu coloco aqui, ó, vamos pegar o nosso painel inteligente. Ó, o link na descrição e no comentário, tá, pessoal? O painel faz muito sucesso, ajuda muitos investidores, especialmente aqueles que estão começando a comprar ações num bom momento de compra com base fundamentalista, não é achômetro, é fundamentalista. Ó, raiz 4, vou dar um enter, olha lá. Para Graham não tem nem como ele calcular porque ROI é negativo. E para Greenbridge está caro porque a empresa está totalmente sem fundamento. Isso é fato. Mas se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, JAL 3, Jales Machado, vamos ver. Também não dá para comprar porque ROI negativo. SMTO3, São Martinho, vamos ver. Ó, São Martinho já está barata lá, o potencial 72%. Preço justo 37, está custando 22. Yield de 6,2, passa dos 6% que a gente gosta bastante, e um ROI de 16%. Ó. Vou começar a ficar de olho aqui em São Martinho. Né? Dando uma passada na nossa carteira pública, vamos pegar aqui, ó. Eu utilizo a corretora Quantifury, taxas e comissão zero. Link na descrição para você receber recompensas em ações do Banco do Brasil direto aí na sua conta, né? Negociando pelo menos $50 na conta trade. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ações BR, nós estamos com o Bradespar, está subindo um pouquinho, o Banco do Brasil está caindo um pouquinho e a Vale no mercado internacional caindo 1%, mas eu estou exposto em dólar. Aqui, olha, no nosso radar, o que eu tenho no radar aqui, olha, coloquei a Auren, tá, que eu comentei com vocês, tá só com queda, hein, ó, já recebi até o aviso aqui, o alerta, que ele passou daquele piso para a gente fazer entrada ainda esta semana. Entre outras, São Martinho, vamos ver se eu, SMT, ó, São Martinho, vamos dar uma olhada nela, vamos ver como é que tá o gráfico aqui, ó, olha lá, ó, já chegou a 23, está 22. Interessante que até na plataforma que eu utilizo, na corretora aqui Quantifury, eu tenho acesso aqui ao TradingView Pro,
tá? Então não pago nada. Só de eu ter a minha conta aqui na corretora, eu utilizo a versão Pro. Ó, e dá uma olhada, se eu pegar aqui do topo até esse preço, vamos ver quanto que caiu. Ó. Pegar aqui no topo até esse preço, caiu cerca de 6,5%. Até que não é muito, né? Dá pra gente fazer alguma coisa aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar a São Martinho, SMTO, e vou adicionar na minha lista de ações BR do Radar, para eu ficar de olho nela, tá? Então vou ficar de olho em São Martin. Quem sabe aí a gente consegue abrir uma posição e eu vou atualizando vocês. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha o nosso conteúdo. Até mais, tchau, tchau!